a gente vem de famílias que rezam bastante. Nossos avós rezavam bastante, né? Lembro da minha avó, meu avô. Minha mãe era uma puxadora de terço também. Eu lembro que ela ia, havia muitos momentos da reza do terço, o tempo de festa junina, rezava o terço constantemente. Sempre tinha uma casa onde todo mundo ia lá rezar o terço, né? E reunia as famílias da rua. E minha mãe ia, meus tios, tias iam. Era um momento de encontro, mais do que só, não era só oração, era um momento de encontro. Depois eles faziam tempo do frio, quando tinha o terço, eu tinha a distribuição de quentão, quitutes aí, esses docinhos, né? Então a criançada ia, porque também não tinha como ficar em casa sozinho. A gente ia junto, mas a gente bagunçava, a criançada bagunçava. A gente ficava lá fora, os velhos ficavam rezando, e a gente ficava lá fora brincando, né, de pega-pega, todo tipo de brincadeira, sempre tinha uma briguinha. Era coisa assim, nós fomos criados num ambiente assim, mas a oração, a reza, eu sempre vi os meus antepassados aí, meus avós, pessoas de oração. Nossos pais rezavam muito antigamente, nossos avós rezavam bastante, do jeito deles, né, claro, rezavam bastante. E tentavam ensinar pra gente, mas já não tinha internet, né? Uma coisa que é interessante, não tinha internet, não tinha televisão, eram poucas pessoas que tinham quando era criança. Carro, eram poucos carros na cidade, na rua, e a gente aproveitava mais o tempo em comum, né? Família e os vizinhos juntos. Minha mãe morou comigo durante 7 anos antes de morrer, né? Morou comigo em Piracicaba, aqui em Dracena, em vários lugares, São Paulo, né? E, uns tempos atrás, quando eu fui mexer nas coisas da minha mãe, que eu guardei numa caixa, encontrei, o que eu encontrei lá? Preciosidade, um livrinho de oração da minha mãe. Um livrinho que ela puxava o texto. Tinha as marcas do passado, marcas do dedo da minha mãe ali, as páginas que ela rezava o texto juntamente com as senhoras. Então era minha mãe, minhas tias, meus tios, os vizinhos todos. De vez em quando ela puxava o texto também. Eu lembro que ela puxava algumas partes do texto, né? Mistérios gozosos, todos os mistérios da igreja, né? E encontrei esse livrinho, então fez lembrar exatamente isso. Como nossos antepassados rezavam. E não tinha internet, como eu acabei de dizer, né? Não tinha, a televisão era pouco. O que eu quero dizer? Quero dizer que nossos antepassados rezavam de forma simples, né? E convencia, era uma oração que convencia também. Ah, Frei Alberto, você quer dizer que nós temos que voltar? Não, não quero dizer nada, né? Apenas quero dizer que eles rezavam mais do que nós, com certeza rezavam mais do que nós. Rezavam em família. Eles tinham os grupos de terço, né? Isso é bonito, uma coisa que perdeu um pouco na igreja. Tem as séries, comunidade cristã de base, que se reúne, tem os grupos, né, grupo que rezam juntos, né? Manter esses grupos é manter uma tradição sadia no meu entendimento. Uns tempos atrás eu andei rezando missa num lugar aqui, com bastante gente numa casa. De vez em quando temos as missas aqui, capelinhas, né? Depois vieram as capelinhas. Então, quer dizer, eles rezavam do jeito deles, rezavam bastante. E eram orações que preenchiam o coração da gente, que era criança, sobretudo deles também, né? Era a forma que eles tinham para ensinar a rezar. A Bíblia, a gente se via muito pouco, não tinha acesso à Bíblia, né? A Bíblia era, na minha infância, a Bíblia não era. Era um instrumento, ainda poucas pessoas tinham, né? E depois começaram a aparecer as Bíblias caras, né? Aquelas Bíblias cheias de imagens, né? E aquelas Bíblias grossas, enormes. Depois foi diminuindo, pequenas Bíblias, agora tem CD, não tem mais, mas eu devo ter um CD de Bíblia. Agora pendrive, né? Internet. Então a Bíblia era algo que a gente quase não tinha, né? Eu não lembro de ter tido uma Bíblia para mim, né? Eu fui ter uma Bíblia para mim muitos anos mais tarde, nem quando eu estava no grupo de jovens, acho que eu comprei uma Bíblia grande, né? Uma Bíblia grande. E não sei onde foi parar essa Bíblia, claro. Mas a gente não tinha essas coisas, a gente rezava mesmo em família. Manter isso, voltar isso, é muito importante. Nossos pais rezavam bastante.
eles tinham para oferecer para nós, eles queriam que a gente tivesse uma vida plena, né? Mas ali, né? Ó, você vai rezar, você vai participar de uma comunidade, você vai na igreja. O meu avô, para você ter uma ideia, quando eu era criança, todo domingo meu avô ia lá na janela da minha casa, da casa do meu pai, ele entrava, não tinha cadeado essas coisas, e batia na janela, Bertinho, vamos para a missa. Era 6 horas da manhã, todo domingo eu ia com meu avô Orlando para a igreja, a matriz em Pirassununga, todo domingo. E aí eu me virei coroinha, né? Coroinha, ajudava na missa, ele ficava lá, participava. E era uma delícia. Depois ele voltava para casa, a gente ia tomar café, fazer um café forte, mais forte pra caramba. Meu avô caprichava na amargura do café. Então sentava com ele na área na casa dele e tomávamos um café. Depois ia para casa, começava uma vida de domingo diferente, ia brincar, ia soltar papagaio, eu ia pescar. Era realmente uma vida assim, gostosa, né? A gente tem que aprender isso desde cedo, ensinar as crianças desde cedo. Quando eu vejo uma criança dentro da igreja, ao contrário, eu não fico irritado. Às vezes a criança sobe o altar ali, o presbitério, eu chamo ela, vem cá. E acontece às vezes de pegar no colo, ela começa a chorar, né? Vê um cara feio assim, né, pegando no colo. Aí vem o pai e a mãe atrás, deixa as crianças, deixa o pai e a mãe, tem que estar ali, mas deixa as crianças rezar também. Porque quando a gente era criança, a gente rezava com nossos pais, valorizava a igreja, valorizava os ícones da igreja, os quadros, os santos. Uma vela acesa a gente já lembrava numa missa, na Eucaristia, fazia catequese, né? Ia acho que todos os dias sim, dia não, lá no Menino Deus de Pirassununga, ali perto de casa até, mas nós estávamos sempre lá, na catequese. Na escola também tinha momento de oração. Então veja quanta coisa bonita tinha no passado. Eu não estou aqui, eu adoro os dias modernos, uso bastante o celular, tem um trabalho aqui no YouTube, no Facebook, tem frades mais velhos que estão começando, como o Frei Sermo, por exemplo, tem um trabalho bonito. Procure lá Frei Sermo do Horizonte, está começando um trabalho bonito também, né? Mas antigamente era diferente mesmo, né? A coisa tinha uma profundidade maior. Então hoje eu quero dizer isso, nossos pais rezavam bastante, nossos avós, é o título desse vídeo aqui hoje. Espero que você tenha gostado. Deus abençoe você, sua família, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tchau. Até amanhã.